Espírito Santo, ele está muito feliz com a presença de vocês aqui essa noite. Quando nós glorificamos o nome do nosso Deus, quando nós nos entregamos para essa verdade que é Jesus Cristo, existe uma festa no céu que não se acaba. Existem bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado. E é sobre essas bênçãos que nós vamos estar falando um pouco, que é muito fantástico na vida do cristão poder ser abençoado pelo nosso Deus. O tema da campanha, como todos sabem, é Deuteronômio 30, 19. Bênção e maldição, a decisão está em suas mãos. Que responsabilidade, né? Quando a gente, às vezes é criança, nós somos muito, vamos colocar assim, as pessoas jogam muita praga na gente, né? Que a gente é muito atentado às vezes, mas essas pragas acabam se tornando maldições. E essas maldições, elas podem ser quebradas através do sangue de Jesus. Então não vamos nos conformar com essas maldições. Mas não é sobre essas maldições e sobre essas bênçãos que nós vamos focar esta noite, nesta campanha. Porque nós sabemos que também nós podemos ser amaldiçoados por pessoas que nos amam, que desconhecem a verdade, como nossos pais. Quantas pessoas às vezes não têm pais que não conhecem a palavra de Deus? E o povo antigamente era muito ignorante. Ignorante é igual falta de conhecimento. E através dessa ignorância, eles chamavam muito o filho, uma coisa que os filhos praticamente eram chamados pelos pais, era de burro. Esse guri é burro, não faz nada direito. Mas, como eu disse, essa ignorância vem através da falta de conhecimento. Põe aqui, meu irmão, o banquinho está lá dentro. Vem através da falta de conhecimento. Nesse texto aqui, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Eu gostaria também de o versículo 15, por gentileza. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Então, estarmos falando de bênção, é estarmos falando de vida, estarmos falando de prosperidade. Quando falamos de maldição, falamos de morte, falamos de destruição. A única pessoa maldita que eu conheço é o diabo. Aquele é maldito. Porque todo o restante somos frutos da criação de Deus. Nós nascemos para viver as bênçãos de Deus aqui na terra. Porque muitas vezes essas bênçãos não acontecem, elas não sobrevêm sobre nós. Por causa do pecado. Por causa da desobediência. Moisés escreveu Deuteronômio com muitos ensinamentos maravilhosos. É um livro fantástico, onde nós podemos meditar, nós vamos aprender muita coisa. Às vezes muita coisa se aplica aos nossos dias, algumas coisas não. Deuteronômio 28, eu gostaria que vocês meditassem nessa passagem em casa, com calma. Leiam, porque esse mês nós estaremos aqui sobre uma campanha que fala sobre bênção e maldição. E é muito importante você entender essa passagem, você estar firmado nela, para que você entenda qual é a consequência da maldição. Qual é a consequência da desobediência a Deus? Em Deuteronômio 28, eu gostaria do versículo 1 ao 14, ele fala sobre as bênçãos. Do versículo 15 ao 68, eles falam sobre as maldições. Eu vou ler apenas alguns versículos, vou ler 2 versículos aqui, do 1 ao 14, que é o versículo 2, Deuteronômio 28, versículo 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão.
se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. E continua, mas vamos pular para o versículo 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Essas são algumas das bênçãos que esse capítulo traz para as nossas vidas. Então, por isso, é importante que possamos nos esclarecer um pouco mais, perder um pouco da ignorância que os nossos pais tinham, lendo esse versículo em casa depois. Eu gostaria de ler o versículo 15. Aqui nós entramos no campo das maldições. A maldição, ela é sempre associada à desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Versículo 33. Vejam, esse capítulo ele é dividido entre bênçãos e maldições. Entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. No 33 fala assim: um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Todos os dias. Esta é a maldição para quem não obedece a Deus. E por fim, o versículo 48. Obrigado aí, Joaquim. Joaquim está especialista em auxiliar de culto aqui já, viu? Quem precisar de auxiliares aí em algum lugar, Joaquim está à disposição, né, Joaquim? Versículo 48. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. Você será escravo do seu servo. Olha que palavra pesada. Então, meus irmãos, a bênção está ligado a obedecer a palavra de Deus. A maldição está ligado a desobedecer a palavra de Deus. Todos nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Aquele que quer vir, foi falado muito isso aqui, após Cristo, tome sua cruz e siga-o. Você escolhe. Na Bíblia, bênção e maldição não são apenas palavras, mas realidades espirituais com efeitos práticos. Realidades espirituais, a bênção ou a maldição. Você está vivendo algo na sua vida. Se não é bênção, é maldição. Então tome muito cuidado, porque às vezes, olha Jonas foi amaldiçoado ao desobedecer a Deus, foi jogado dentro de uma baleia, e Deus deu uma segunda chance para ele, quando ele clamou dentro daquele peixe, pediu perdão a Deus, e decidiu obedecer a palavra de Deus, Deus deu outra chance para ele. Cuidado, porque às vezes, se você tem desobedecido os desígnios do Senhor. Como assim desobedecido? Eu tenho ido à igreja, eu tenho frequentado, eu tenho sido um crente fiel. Você sabe, a única pessoa que conhece você é Deus e você mesmo. Nada para Deus é oculto. Deus apresenta a nós um caminho de obediência e vida, e um caminho de desobediência e morte, conforme nós vimos. Todos nós queremos as bênçãos de Deus, mas poucos querem andar nos caminhos do Senhor. Se você conversar com alguém do mundo, essa pessoa se diz abençoada. Poucos vão falar que não são. Até a atitude é abençoada, segundo ele. Até ele. Então as pessoas, elas são enganadas. As pessoas, elas vivem com os olhos vendados, seguindo um caminho de escuridão, através de uma maldição tão infinita e tão pesada